Então, mais uma vez, boa noite, Vitória, boa noite, Jonathan, boa noite, Ashley, e boa noite a todos que entrarem depois, assistirem essa aula posteriormente. Eu sou o professor Edward, né, sou professor do Instituto desde 2015, e eu trabalho com História, né, a minha formação, minha graduação é em História, né, e para além da História, eu trabalho com toda essa parte de Ciências Humanas, né, envolve aí a metodologia também, né, então algumas áreas de conhecimento tenho trabalhado também, com questões relacionadas à política, religião, né, a sociologia, então são áreas aí que eu tenho pesquisado, que tenho trabalhado, dando aula, escrevendo, enfim, fazendo aí todo um trabalho acadêmico. Tá? No momento, estou também no campus como diretor de ensino. Tá? Então, o Campus Colombo, né, assim como todos os campi do IFPR, geralmente são 3 diretores, né, o diretor-geral, o diretor administrativo e o diretor de ensino. O papel do diretor de ensino é cuidar de toda a parte pedagógica, né, do campus, né, a dinâmica de aula, a dinâmica com professores, a relação professores-alunos, né, no caso dos nossos cursos técnicos, a relação também com os pais, né, enfim. Então, a gente tem um trabalho aí também de organização bastante agitado, eu diria. Tá? Então, para além, né, de professor da disciplina de vocês, se precisarem de alguma coisa também em relação à questão acadêmica, né, a questão do ensino no campus, eu também estou à disposição de vocês para a gente conversar e para tentar ajudar vocês no que for preciso, tá? Como eu falei, minha formação é em História, né? Sou graduado em História, pós-graduado em Educação, tenho mestrado em Educação, e estou trabalhando aí com vocês diretamente sobre a metodologia da ciência, né? Metodologia da pesquisa, e é uma disciplina, assim, que ela tem um caráter bastante prático, tá? Ela tem uma função bastante prática no sentido, assim, de já ir preparando vocês, né, para elaboração de trabalhos, né, para elaboração de artigo, TCC, trabalho de conclusão de curso, enfim. O objetivo dessa disciplina, desse componente, é dar ferramentas a vocês para que vocês possam realizar a pesquisa, a produção literária, né, a produção acadêmica, né, de textos que vocês precisarão entregar aí ao longo da vida acadêmica de vocês, tá? Eu não sei exatamente qual é. Se a gente tivesse no presencial, a gente ia fazer ali uma apresentaçãozinha, né? Mas, Jonathan, você que já abriu o microfone, acho que você pode falar agora. A Vitória está em trânsito, no momento ela não pode falar. Mas, Jonathan, pode contar um pouquinho aí do teu histórico, como que você veio parar aqui nesse curso de alimentos? Foi o seguinte, a minha mãe é da Associação de Moradores do Dona Rosa, daí estavam fazendo um projeto lá do IFPR, e daí ela ficou sabendo, falou para mim me inscrever, né? Daí eu me inscrevi e acabei entrando. Ah, perfeito, que joia. Legal, Jonathan, que bom mesmo. Seja bem-vindo. E você terminou o ensino médio há pouco tempo, há muito tempo? Como que tá Eu isso? terminei o ensino médio faz tempo já, tenho uma graduação em tecnologia e logística, né? Ok. Daí eu tava parado em casa, daí falei, acho que vou fazer mais uma, né? Daí surgiu a oportunidade aqui, daí eu acabei agregando. Ah, legal, legal. Nossa, show de bola. Então, muitas coisas aí que a gente vai ver aí na nossa disciplina aí você já domina, então. Quem Então, sabe, talvez. mas vamos ver lá, tranquilo. Ashley, você consegue abrir teu microfone? Pode falar com a gente? Como é que tá? Sim, professor. Ah, ótimo. Ah, deixa eu só perguntar uma coisa. Jonathan, acho que não é em descrição nenhuma, né? Qual a tua idade? Eu tenho 25 anos. 25, tá joia. E, Ashley, então, fale um pouquinho aí do teu histórico aí, como estudante ou como profissional. Fala um pouquinho de você aí pra gente. Então, eu também fiquei sabendo das vagas pela internet, né? Pelo Uhum. Facebook, e acabei me inscrevendo. Só que eu me inscrevi para o outro curso de análise e desenvolvimento de sistema. No fim, deu tudo certo, mas no fim acabou faltando o histórico escolar e acabaram me colocando daí no de alimentos. Mas eu já terminei o ensino médio já faz um bom tempo. Eu tenho 33, Uhum. então faz mais ou menos acho que uns 13, 15 anos.
E você chegou a fazer alguma graduação Eu ou ainda comecei não? a fazer a fisioterapia na Unibrasil, mas eu acabei trancando já logo no primeiro semestre. Porque não gostou, porque não deu Não, certo? porque daí pra mim tava. Eu até ia conseguir com uma ajuda, né, de custo lá, mas daí foi tirado, daí o valor da mensalidade ia ficar muito, muito alto pra mim. Ah, sim, é Eu isso. acabei. E essa área de saúde é cara, né? Pois é. Os cursos da área de saúde são bem caros por conta de laboratório e tudo mais. Esse curso de alimentos é um curso caro também, né, por conta de laboratório, mas no nosso caso ele é gratuito por ser federal, né? Então essa é a vantagem. É Esse verdade. curso, se fosse oferecido pela rede privada, seria um curso extremamente caro, porque a gente tem assim ali dentro, né? Vocês vão ter a oportunidade, né, de ter aula em laboratório de alimentos, e é um equipamento extremamente caro, assim. Então, se fosse, né, numa escola, numa faculdade privada, provavelmente iria acompanhar aí essa lógica, né? Mas que bom, Ashley, então, que você está aqui com a gente. Você falou que você se inscreveu no TADES, né? No Análise e Desenvolvimento. Você ainda pretende ir para lá ou quer conhecer um pouquinho aqui, como que é a dinâmica? De repente você fica aqui mesmo? Não, eu me interessei por esse curso agora, vou continuar nele. Legal, é muito bom, é um curso muito bom esse de alimentos, né? Ele habilita vocês, primeiro que vocês vão ter assim um corpo docente técnico extremamente capacitado. Assim. Então, os professores dessa área aqui, da outra também, óbvio, né? Mas assim, a gente tem um grupo de professores assim na área de alimentos muito comprometido, muito com uma formação, quase todos eles doutores nas áreas que atuam, assim, é um curso assim excelente que eu faria, né, com muito gosto, porque eu sou professor da área, como a gente diz aqui dentro da área comum, né? Eu posso dar aula no curso de alimentos, no curso de análise de desenvolvimento de sistema, eu não sou da área específica, né? Para administração, como eu dou aula também, né? Então eu sou da área comum. Assim, os professores específicos, né, dos componentes que vocês vão ter da área específica é uma equipe assim muito boa, muito boa. Tenho certeza que você vai gostar, Ashley, Que bom, obrigada. e vai ficar. Vitória, se você tiver uma oportunidade, você conversa com a gente, tá bom? Fique à vontade. Como eu falei, né, a Vitória Tá bom, tá professor, tô chegando em casa já. Ah, legal, legal. Eu vou ter que sair de repente, porque eu vou descer do bonde. Aí Tudo eu já bem. entro, tá bom? Não se preocupe, não se preocupe, fica tranquilo. Mas volta aqui. Tá bom. Já tô voltando. Tá bom. Pessoal, a gente vai ter aula, então, assim, toda a terça-feira, nesse horário, né? Ah, ano passado, né, que foi tudo uma surpresa, né? A gente não sabia como que ia ficar por conta da pandemia, por conta dessas aulas à distância, então foi tudo muito incerto, né? Muito no susto, mas acabou dando certo, né? A gente teve essa disciplina, é uma disciplina que vocês têm durante um semestre, tá? E a gente conseguiu, pelo fato dela ser bastante teórica, né, a gente conseguiu desenvolver aí bons trabalhos, a gente teve bons trabalhos e acho que o pessoal saiu a contento aí da nossa disciplina. Tá? Vou compartilhar aqui um quadro aqui com vocês, um slide. Outra coisa que é importante eu falar para vocês já de início, né? Todos os nossos professores temos, para além desse horário, né, da aula, né, que nós chamamos de aula síncrona, né, para além desse horário, nós temos também um horário de atendimento, tá? Então, eu faço esse atendimento às segundas-feiras, né, apenas nas segundas-feiras, né, por conta do meu cargo de direção. Então, de manhã, de tarde, eu estou disponível para esse atendimento, né, de manhã das 10 às 11h30, de tarde das 13h30 às 15 horas, e no início da noite, né, das 18 às 18h30. Tá? Então, esse horário eu abri exatamente porque a maioria dos estudantes dos cursos noturnos, né, não consegue ir no atendimento de manhã nem de tarde, né? Então, se vocês precisarem falar comigo, então toda segunda-feira, das 18 às 18h30, eu estou à disposição de vocês, podem me chamar, tá? Ou mesmo, se quiser tirar alguma dúvida sobre trabalho, sobre a aula,
ou sobre alguma questão do campus, né, alguma questão acadêmica, né, pode me chamar para falar. E se de repente, professor, não posso na segunda, ou essa semana eu não posso na segunda, pode ser outro dia, me manda e-mail, depois eu vou passar, né, todo. Aliás, vocês estão vendo aí na tela, né, tem o meu e-mail ali, assim, então já peço que vocês anotem, se quiser comunicar alguma coisa, né, marcar algum horário, aí a gente pode fazer isso, não precisa ser exatamente nesse horário de atendimento. Mas vocês já sabem que na segunda-feira, então, eu estou disponível para a turma de vocês, tá certo? Bom, que raio é esse, né? Acho que é a disciplina com o maior nome, né, que tem de todas as que vocês estão cursando, né? Metodologia da ciência e da pesquisa, né? Então, essa disciplina, apesar do palavrão, né, e do nome imenso que ela tem, né, é bastante objetiva, como eu falei para vocês, é bastante simples, né? Na verdade, a gente vai trabalhar, né, ensinando os métodos que nós utilizamos nas pesquisas, especialmente, né, para você, como você vai elaborar um trabalho, como que você vai pesquisar na internet, nos livros, como que você vai citar, né, os autores com os quais você vai conviver, né, você vai ouvir falar, né, porque isso, em essência, é a ciência, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? A partir de agora, né, vocês estão se preparando para se tornarem cientistas, tá? E o que faz um cientista de diferente de uma outra pessoa, qualquer, de uma outra pessoa curiosa, por exemplo, ou de uma pessoa extremamente inteligente, né? O que torna a ciência uma ciência, né? E não um achismo, e não opinião, e não religião, e não filosofia, né? Embora a ciência tenha muito da filosofia, né? O que torna o método, é a metodologia, né? Não se faz ciência a partir daquilo que a gente acha que, tá? Para haver ciência, precisa haver a pesquisa. Para haver ciência, precisa existir o levantamento de hipóteses, precisa haver comprovação daquilo que você está falando, né? Então, a gente está numa época que se falou e se fala muito a respeito disso, né? O debate sobre a ciência, né, ficou muito evidente nos últimos meses aí, principalmente em relação à vacina, né? Acho que vocês acompanharam, né, todo essa discussão, né? Alguns eram contrários à vacina, aí houve um movimento muito forte em prol da vacinação, em prol da ciência, né? Porque o que seria diferente, né? O que seria o contrário de um pensamento ou de uma opinião científica? É aquela opinião baseada no senso comum. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas o que vem a ser o senso comum? O senso comum é aquilo que todo mundo fala, diz. Sabe aquela conversa no churrasco de final de semana? Né? Na época que a gente fazia churrasco no final de semana, vocês lembram disso? Você sai falando sobre vários assuntos, de política, a futebol, a religião, a novela, né? Então você fala e você emite opinião, né? Porque você é um ser pensante, você está interagindo ali com os seus colegas, né? Com os seus amigos, e você emite a tua opinião. O que você acha a respeito de tal coisa, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. É verdade, o outro vai dizer, é verdade, eu também concordo, acho que tem que ser assim. Aí vem alguém lá e já tomou umas e já falou assim, não, eu acho que não, vocês estão tudo errado, estão falando besteira. Então, essas conversas informais, que fazem parte do nosso dia a dia, né, a gente chama de senso comum, né? Parte de uma certa lógica, né? Elas têm uma certa lógica, né? Se a tua opinião não for muito doida, né? Ela vai ter várias pessoas que vão seguir aí o teu raciocínio, né? Mas você não tem nada, você não tem elementos para provar aquilo que você está falando, tá? Então, mais uma vez, vou pegar o exemplo aí, mais uma vez, da vacina, né? Estamos nós três aqui, eu, o Jonathan e a Ashley, estamos conversando, né? E a gente está falando a respeito da vacina, né? O Jonathan tem a opinião dele, a Ashley tem a opinião dela, e eu estou falando aqui igual um condenado, né? De repente eu pego e solto assim, não, eu acho que a vacina só vai me fazer ficar doente. Aí a Ashley fala: Olha, sabe o que eu acho que é verdade? Uma vez eu tomei a vacina para gripe e naquela semana eu fiquei gripada, fiquei mal. E o Jonathan tá ali ouvindo, né, tá ouvindo o que a gente está falando. Oi, Vitória. Agora a Vitória entrou na nossa conversa também. Seja bem-vinda, Vitória. E
E aí a gente está discutindo, Vitória, só para você entender aí o contexto, eu estou falando sobre o que é o senso comum e a diferença disso em relação a uma opinião científica, tá? Então, assim, no senso comum, né, a gente dá opiniões, né, aquilo que a gente acha que é, e a gente vai falando, puxando o que um fala daqui, o que o outro fala dali, mas não há uma comprovação, né? Não há nenhum estudo, né, em cima daquilo que eu estou falando. A não ser que eu seja um especialista, né, sobre o assunto, né, mas não é isso que geralmente acontece nas nossas rodas de conversa. Tá? Na nossa roda de conversa, a gente fala sobre N coisas aleatórias, né, sem necessariamente ter que se preocupar em provar alguma coisa ou não. É minha opinião. Tá? Gravem essa palavra, opinião. Tá? Então, o senso comum está baseado nessa opinião. Tá? Ele não tem uma comprovação, ele não tem um estudo aprofundado sobre um determinado assunto. Tá? Diferente disso, então, é a ciência. Tá? Todo estudo científico, né, ele parte de uma dúvida, né? Alguém quer responder alguma coisa. Alguém perguntou alguma coisa e alguém quer responder sobre alguma coisa. E o cientista é aquele, né, que vai estudar sobre o assunto, né? Ele vai procurar saber respostas. Primeiro passo que ele vai ver, que ele vai verificar, e gravem isso que eu vou falar para vocês. Primeira coisa que o cientista vai fazer, ele vai procurar saber se alguém, algum especialista desse assunto, já falou sobre isso. Tá? Então, mais uma vez, eu vou pegar o exemplo da vacina. Né? Você, como cientista, né, vocês vão se formar tecnólogos. Né? Então, vocês vão ter uma formação científica específica em alimentos. Né? Então, vocês vão ser autoridades nesse assunto. Tá? Como que vocês vão se formar? Vocês vão se formar a partir do conhecimento acumulado, né, de outras pessoas que vêm estudando sobre alimentação, diversos aspectos. Né? Então, cada disciplina que vocês vão ter aí ao longo do curso, né, vai trazer aquilo que outros já estudaram e já pesquisaram a respeito, e vocês vão entrar em contato. Vocês vão dar conta de tudo, saber tudo sobre alimentação? Não, isso é impossível. Né? Mas, pelo menos, vocês vão saber onde buscar essa informação. Né? Então, na nossa situação hipotética, né, conversando sobre a vacina, né, a vacina ela faz mal, faz bem, é um problema, não é? Né? Então, você como cientista, o que você vai fazer? Você vai procurar saber, né, o que já foi falado por pessoas, né, da área, né, especialistas, né, o que já foi falado sobre vacinação. Então, essa vai ser o teu ponto de partida. Esse vai ser a tua primeira pesquisa de campo. Né? É ver o que já falaram sobre isso. E aí você vai reunir, né? O doutor tal, o fulano de tal, o especialista tal, 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 tal. Você vai selecionar, né, aqueles autores, né, aqueles pesquisadores que você considera mais relevantes, mais importantes, né, que você, de certa maneira, mais se alinha, mais concorda com o que eles estão falando, né? E aí você vai fazer a pergunta, né, para eles, né, através dos livros que eles publicaram, através dos artigos, através das entrevistas que deram, enfim, através da produção deles. Né? E você vai verificar que muitas coisas que você pensava que estava correta, muitas vezes não está. Algumas podiam até estar, mas foi no chute. Né? E outras coisas você vai ver que, puxa, ainda faltam respostas para essas perguntas. E é a partir dessas perguntas, desses questionamentos, né, desse problema que você tem, que você quer resolver, é que você vai aprofundar os seus estudos. Você já fez uma pesquisa, já sabe o que foi falado sobre o assunto, já sabe o que não foi falado sobre determinado assunto, e aí você vai partir para a experiência, para a prática. Né? Você tem até uma desconfiança da resposta, mas para você dizer que essa resposta ela é exata, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer experiências, você vai ter que experimentar. Tá? Então, um passo importante da metodologia científica é a experimentação. E vocês, ao longo do curso, vão trabalhar muito com isso, com experimentação. Por isso que no começo da nossa conversa, ele até estava falando para a Ashley, né, nós temos um laboratório bastante equipado, temos um laboratório bastante completo, até podemos dizer, para que vocês possam desenvolver os estudos de vocês. Né? Porque é a partir das observações e dos estudos que vocês fizerem em laboratório é que vocês vão conseguir ter a comprovação de determinadas situações, de
determinadas, como o próprio nome diz, né, experiências, né? Então vocês vão experimentar, né? Se eu colocar mais água, se eu colocar menos água, se eu tirar a água, o que acontece com esse alimento aqui, por exemplo, né? Então é no laboratório que vocês vão poder observar isso daí. E aí vocês começam a tirar determinadas conclusões, né? Aquilo que era apenas uma hipótese passa a ser agora, então, conclusões que vocês têm. Então eu observei a partir da experiência tal, eu observei que tal coisa acontece com o alimento quando eu submeto ele a isso. Tal coisa acontece com o alimento quando eu submeto ele àquilo. E por aí vai a tua pesquisa, e por aí vai a tua experimentação científica. Até que chega um momento que você tem a resposta para alguma questão que você levantou, ou que o professor levantou para você responder, né? Ou que a resposta que você tem para o teu cliente, né? Vamos imaginar, né, que vocês estão trabalhando numa grande rede alimentícia, né? E estou pegando aqui uma hipótese, né? Vamos imaginar que você trabalha lá numa empresa que vende produtos congelados, tá? E o teu contratante, né, a pessoa que contratou você, fala, olha, Ashley, eu quero que você desenvolva aí um método para que o alimento que eu estou vendendo congelado ele tenha maior durabilidade, né? A validade dele seja mais longa. Então você vai se debruçar sobre esse problema. O teu problema é o quê? Fazer com que o alimento que o teu cliente vende, né? Vamos imaginar batata frita, né? Ele quer vender batata frita congelada, né? E ele traz um desafio para você, né? A batata frita dura aí, sei lá, 7 dias congelado, eu quero que dure pelo menos 15 dias. Então você vai ter que fazer uma pesquisa, né? Você vai ter que fazer todo um trabalho de experimentação, né? Para ver que produto colocar, né? Ou que produto retirar, né? Para poder ver se aumenta esse prazo de validade aí das batatas fritas do seu cliente, tá? Isso tudo que eu estou explicando para vocês, isso tudo que vocês vão fazer, né, é a ciência, tá? Com base em pesquisa, com base em experimentação, com base em perguntas e respostas a essas perguntas. Ou seja, esse conjunto de fatores que eu estou mencionando aqui para vocês vai tornar a prática de vocês um método científico. Isso diferencia, então, a ciência do senso comum. No senso comum, a pessoa lá, o cara que é entendido em tudo, faz o seguinte, para deixar a batata mais tempo, joga sal em cima dela. Sei lá, tô pirando a batatinha, tá? Joga sal em cima dela que resolve. Você, como cientista da alimentação, né, como tecnólogo da alimentação, você vai dizer não. Precisa ter um processo, né? E esse processo já foi testado, já foi comprovado que é eficiente, né? Não está baseado no meu achismo. Uma coisa que é muito comum a gente ouvir, e a gente fala também, por exemplo, é que o pedreiro ele sabe muito mais de construção do que o engenheiro, né? Isso é bem básico. Não sei quem já passou por uma experiência parecida, né? Mas quando você vê, né, o pedreiro conversando com o engenheiro, né, muitas vezes esse pedreiro, ainda mais quando ele tem muita experiência, né, ele dá a verdadeira aula para o engenheiro, né, da construção civil. Então, por que a gente continua tendo engenheiro, formando engenheiro, se o pedreiro, né, da obra lá que fez a casa do teu vizinho, se ele sabe mais que o engenheiro, né? A questão é o método científico, né? O engenheiro, ele estudou para fazer os cálculos corretos, né, para não usar material de mais, não usar material de menos, né? Qual é o ponto de equilíbrio, né, de uma determinada viga, enfim, né? Ele tem um conhecimento que é próprio do conhecimento, né, do cientista, da ciência, né? O pedreiro, ele também tem, né? Mas o conhecimento dele é próprio da vivência, da experiência, do tempo que ele se dedica, né, à construção civil, né? Então, obviamente, ele vai ter um conhecimento muito profundo também, e é um conhecimento que não deve ser desprezado, pelo contrário, é um conhecimento que deve ser valorizado, né? O ideal seria se esse pedreiro tão experiente conseguisse fazer, né, um curso, ou até mesmo chegar a fazer uma engenharia, né, para que ele pudesse colocar na teoria tudo aquilo que ele sabe na prática, né? E vice-versa também é verdade, tá? O ponto que eu estou querendo chegar com vocês é que vocês percebam, né, que vocês estão entrando em um mundo diferenciado. O Jonathan já tem uma certa experiência, né? Ele já tem uma graduação, né, numa área de tecnologia, né?
todas as áreas de tecnologia envolvem a ciência, o conhecimento científico, né? E esse conhecimento científico, ele, infelizmente, no país que a gente vive, ele não é algo para todas as pessoas, né? Infelizmente, é uma minoria de pessoas que têm a oportunidade, como é que vocês estão tendo, né, de poder estar agora em casa, né, mas no banco de uma universidade, né, estudando, né, sobre assuntos e sobre uma função que vai ser a tua profissão no futuro, né, e debatendo, né, e chegando a conhecimentos que vai fazer de você cada vez um profissional melhor. Né? Infelizmente, vocês sabem, a gente está num país extremamente injusto, que não basta você querer fazer alguma coisa, né? Você tem que contar com uma série de fatores, né? Poder, ter quem indique ou se esforçar para trabalhar e estudar ao mesmo tempo, enfim. Né, nós temos no Brasil, né, muitos profissionais, né, muitas pessoas que infelizmente não conseguem avançar nos seus estudos, né, não conseguem ter uma formação técnica, tecnológica, né, científica, né, não porque não querem, né, mas porque não há oportunidades. Né, então vocês estão numa situação assim, bastante privilegiada, né, e eu convido vocês a abraçarem essa oportunidade o máximo possível e aproveitarem e saírem, terminarem esse curso como profissionais de ponta, que vocês terão condições de ser quando terminarem esse curso. Esse quadrinho aí que eu estou compartilhando com vocês, fala um pouquinho a respeito dessa questão da ciência, conforme eu tinha falado para vocês. Então, assim, a ciência, ela passou por uma série, o conhecimento... Pode falar, Vitória. Eu vou sair um minutinho só, já volto. Não vou sair, só vou aqui e já volto. Fique à vontade, fique à vontade. O conhecimento, né, ele passou por diferentes etapas, né, ao longo aí da história da humanidade. Né? Mas o que a gente sabe é que em determinadas épocas, né, se entendia a natureza, se entendia o mundo ao nosso redor de formas diferenciadas, tá? E muitas vezes de uma forma bastante simplista, né? Coisas que hoje a gente olha para o nosso passado e fala, puxa, como que as pessoas pensavam dessa forma naquela época? Né? Porque hoje nós temos ferramentas diferentes para pensar o mundo que a gente vive. Então, assim, ó, antigamente, a natureza ela era explicada a partir daquilo que eles entendiam. Então, as pessoas viam que chovia, tinha tempestade, tinha raio no céu. O que é aquele raio? Né? Qual era a explicação que as pessoas davam? Provavelmente um deus enviou um raio, né? Aqui, isso que a gente está vendo aqui na imagem, né? Um deus, no caso os gregos falavam que era Zeus, que era o deus dos raios e trovões, né? Então, provavelmente uma divindade. Então, eles associavam todos aqueles fenômenos que eles não sabiam explicar, né? Eles atribuíam a divindades. Ou seja, quase tudo na vida do homem, né, da humanidade, lá no seu passado, lá nas origens, né, lá antigamente, né, ele era associado a explicações, podemos dizer, religiosas, né, atribuindo os fenômenos da natureza a deuses. Se eu perguntar para qualquer um de vocês hoje, como é que chove? Né? A gente se bate um pouquinho, mas a gente entende, né, que a partir da condensação da água nas nuvens, aí elas se acumulam, aí caem em forma de gotículas, tal. A gente dá uma explicação mais ou menos, porque a gente aprendeu isso lá na escola, né? A gente tem essa noção. Os seres humanos, né, a humanidade lá na antiguidade não tinha isso, não sabiam de onde que vinha, né, a chuva. Então eles falavam, deve ter um Deus que manda chuva. Beleza, gostei da resposta. Por que acontece a guerra? Deve ter um Deus da guerra. Por que as pessoas se apaixonam? Porque deve ter um Deus do amor, uma deusa do amor. Né? E assim, na antiguidade, isso eu estou falando de tempos antes de Cristo, né, se explicava o mundo através de fatores, de elementos mágico-religiosos. Né? A existência de Deus. Nessa hora entra a mitologia grega, professor? Exatamente. Exatamente. A mitologia, todas as mitologias, Jonathan, não só a grega, né? A mitologia dos gregos, dos egípcios, dos nórdicos, a mitologia dos indígenas, né? Porque eles não tinham elementos para explicar a natureza. Justificar. Para justificar. Exatamente. Por isso que você
olha para as histórias do passado, né? E aí você vê todos esses mitos, né? De Zeus, Hera, Afrodite, dos gregos, né? Aí você entra num campo meio delicado também. Que bom que você voltou, Vitória. Então você entra num campo meio delicado. Por quê? Olha só, aquilo que não é a minha, não é aquilo que eu acredito, eu digo, são as histórias dos povos do passado, mitos. Agora, quando é aquilo que eu acredito, opa, isso é religião. Não brinca com a minha religião, não, porque eu acredito nisso. Então, pode ser que os gregos chamavam as histórias, por exemplo, da Arca de Noé, do dilúvio, né, do Jardim do Éden, tudo mais, eles podiam achar que isso é a mitologia de um outro povo. Então, depende muito do lugar onde você está para considerar essas histórias ou algo religioso, se for aquilo que você crê, ou uma mitologia, se for aquilo que você não crê. Tá? O fato é que nenhuma delas é ciência. Né? É muito baseado, né, nas ideias, na concepção que as pessoas tinham de mundo. Né? O tempo foi passando e mais à frente, e a Grécia para nós é uma referência, que bom que você citou, né, a mitologia grega, John. Por que os gregos são tão importantes para nós? Porque eles criaram muitas coisas. Desde palavras que nós falamos, eles deram significados para as coisas. Né? Então, a própria mitologia grega ela tem uma importância muito grande, porque ela explica certas coisas que são difíceis da gente entender apenas abstraindo. Aquilo que eu aprendo pegando, né, que eu posso ver como acontece, é uma coisa. Né? Então, por exemplo, como se dá o crescimento de uma planta, né, no solo. Através da minha observação, através, né, de uma análise, ali eu consigo explicar como que acontece isso. Mas e outras situações, como por exemplo, vou pegar um exemplo, o amor. Né? Como acontece o amor? Como que uma pessoa passa a amar outra? Né? Como que eu vou explicar isso? Né? Só observando é difícil. Então, através dessas histórias, né, muitas coisas a gente conseguiu aí ao longo das eras explicar. O fato é que os gregos, mesmo lá na antiguidade, alguns gregos não se contentaram com essas explicações mágico-religiosas. Né? Eles começaram a questionar as coisas e começaram a observar, né? Olhar, foi a primeira forma de pesquisa desses primeiros cientistas, né? Eles começaram a observar a natureza, né? Diversos aspectos, né? A chuva, a tempestade, os incêndios que aconteceram na floresta, a agricultura, enfim, tudo que está relacionado à natureza, né? Alguns homens começaram a observar e fazer anotações e fazer observações e perceber que muitas dessas coisas estavam dentro de um ciclo, né, que se repetia. Né? E aí eles começaram a dar as primeiras formas de um pensamento científico. Tá? Esses primeiros cientistas eles eram chamados de filósofos. Tá? Então, você já deve ter ouvido falar ali do Platão, do Sócrates, do Aristóteles. Né? Esses são os filósofos da antiguidade grega, né, mais famosos aí que a gente ouviu falar. Né? Eles estão entre os primeiros, né, pensadores, né, que trouxeram um conhecimento um pouco mais aproximado de algo que pudesse ser provado, comprovado. Né? Então, vinham as pessoas com ideias, né, com verdades absolutas, né, como a gente tem aqui na ilustração. Né? O cara trouxe a verdade absoluta. A verdade absoluta aqui para ele é X. Né? Qual foi o próximo passo? Né? As pessoas da época falaram, então beleza, é X, então prove que é X. Né? E aí começaram as discussões e os debates científicos, né? Porque as pessoas começaram a utilizar de ferramentas de observação, ferramentas de anotação. Né? Uma das principais ferramentas utilizadas, né, para comprovar a verdade sobre determinados estudos foi a matemática. Né? A terrível matemática. Né? O que é a matemática? Nada mais é do que uma representação do real. Né? Então, através de cálculos matemáticos, se comprovavam certas teorias. Tá? Graças a Deus, esse não é nosso foco, senão, gente, vocês estavam perdidos, porque eu e a matemática, a gente não se dá bem, né? Mas é importante saber que a matemática ela é uma linguagem, ela é uma ferramenta, né, para a ciência. Nem todas as ciências utilizam, né, plenamente da matemática,
mas ela é uma possibilidade, né? Então, assim, nasceu o pensamento científico, um pensamento, uma forma de pensar diferente daquela do passado, né? Isso não significa que aquela forma de pensar deixou de existir depois que surgiu a ciência. Pelo contrário, até hoje nós temos debates, folclores, lendas, mitos, né, que nos cercam, né? E eu dei o exemplo da vacina, e ela é uma grande prova que nós temos aí nos dias de hoje, né, muitas e muitas pessoas não levaram em consideração o pensamento científico, né, e levaram em consideração a tia do Zap, né, que ouviu falar que a vacina mata, que ouviu falar que a vacina vai trazer outra doença, que ouviu falar que, né, e aí esse monte de ideias do senso comum, né, vocês já viram aquela expressão, né, uma mentira repetida diversas vezes acaba se tornando uma verdade, né, e sem embasamento científico, sem uma sustentação, né, em algo que possa nos trazer certeza absoluta. E ao longo dos anos, né, esse pensamento científico ele foi sendo aprimorado. Opa, estou indo para trás, né? Ele foi sendo aprimorado, né? Várias tecnologias foram sendo aprimoradas a partir do pensamento científico, né? Olhando a história da humanidade, né, a gente vê o homem aprendeu a fazer quantas coisas, né, da antiguidade para cá, né? Veio a navegação, né, descobriram novos continentes, né, veio a industrialização, começaram a construir diversos objetos, diversos equipamentos, né, e a tecnologia está aí, né? Estamos através de uma importante tecnologia que só está aí à nossa disposição, né, porque houve esse debate, porque houve esse início de pensamento que está desvinculado do senso comum, mas ele é um pensamento com base em método. Então, o que nós vamos fazer ao longo aí da nossa disciplina? Nós vamos trabalhar com alguns métodos, tá? E método, muitas vezes você fica se perguntando assim, não sei para que fazer desse jeito, se dá para fazer do jeito mais simples, né? Porque se não houver o método, não há o rigor científico. E se não houver o rigor científico, não é ciência. Aí é opinião, aí é senso comum. Então, por isso, que ao longo aí desse semestre, a gente vai trabalhar com algumas metodologias, né, principalmente voltada a como que vocês vão fazer os trabalhos, como que vocês vão apresentar os trabalhos, como que ele deve ser escrito, né? Então, vocês vão ter aula lá de química, né, e a professora vai pedir para vocês um trabalho X, né? Eu quero um trabalho sobre, sei lá, química orgânica. Estou chutando aqui, tá? Você não pode fazer de qualquer jeito. Aonde que você vai pesquisar? Como você vai pesquisar? Como saber se uma informação ela é confiável ou não? Tá? Nem todas as respostas nós temos, né? Mas a gente tem caminhos para apresentar a vocês, né? Caminhos que podem indicar as melhores respostas. Tá bom? Gente, a nossa aula de hoje é uma apresentação aí da disciplina. Tá? A partir da semana que vem, eu já vou trabalhar com vocês, né, uma análise, né, científica, né, a partir de uma leitura, e aí assim a gente vai desenvolvendo aí o nosso conhecimento. Tá? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem comentar alguma coisa a respeito do que foi falado. Por enquanto tá tranquilo, professor. Por enquanto está tranquilo. Então tá bom, Vitória. Ashley, também? Tudo certo, professor. Jonathan. Então tá, gente. Olha, sejam bem-vindos ao IFPR, tá? A gente tem preparado o Instituto, assim, e sempre pensando em vocês, né, os estudantes, sempre pensando em oferecer o que há de melhor aí para vocês, porque a gente entende, e isso faz parte do nosso estilo de vida, a gente entende que é através da educação aí que a gente vai conseguir fazer a nossa vida melhor, né? Fazer do nosso país melhor, então, sejam bem-vindos, aproveitem o máximo, né? Eu sei que não é fácil estar trabalhando durante o dia, né? E chegar à noite ainda ter que estudar, ter que ouvir aula, ter que ouvir palestra, ou produzir um texto, né? A gente entende, a gente se solidariza a vocês, né? Então, assim, no máximo que a gente puder auxiliar vocês, a gente está aqui para isso, tá? Aproveitem bastante o Instituto, utilizem tudo que nós temos para oferecer para vocês, e meu desejo é que vocês saiam daqui como excelentes profissionais. Ok, gente? Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado a vocês, boa noite e até semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau.